Não posso dizer que realmente goste de sair e explorar o interior, mas isso é uma coisa que eu fazia muito quando era mais jovem. Acho que principalmente porque, por morar no campo, não havia muito mais o que fazer. Minha família nunca teve TV a cabo naquela época, porque isso aconteceu há muito tempo e não estava disponível em uma área tão rural. Além disso, vivíamos longe o suficiente de meus amigos ou parentes para podermos passar tempo com eles e fazer coisas. Portanto, muito do meu tempo livre, especialmente no verão, era gasto explorando o campo. Eu não sabia muito sobre a história da região em que morávamos, e isso foi antes de ser fácil pesquisar essas coisas na internet. Portanto, eu nunca sabia se encontraria algo interessante ou digno de nota por lá. Sempre achei que seria legal encontrar uma ponta de flecha indígena ou algo do gênero. E, como toda criança do mundo que sai para explorar o campo, eu também esperava encontrar algo valioso por lá. Quero dizer, quem sabe se havia ouro em algum lugar por aí? De qualquer forma, um dia, em um verão, eu estava muito entediado e saí para explorar. Tentei ir em uma direção que eu nunca tinha ido antes. Eu a tinha evitado porque meu pai me disse para ficar longe dela. Era uma propriedade particular e o proprietário ficava muito irritado se pegasse alguém por lá. Além disso, ele dizia que havia minas lá fora e que, se eu caísse acidentalmente em uma delas, poderia ser a última vez que alguém me veria vivo. Fui naquela direção, apenas um pouco preocupado com a possibilidade de cair em uma mina. Acho que o leve medo disso tornou a caminhada um pouco mais interessante. Mas, fora isso, foi divertido pensar na possibilidade de ser pego também. Não sei há quanto tempo eu estava caminhando e quantas colinas já havia cruzado, mas por fim, estando em um lado de um determinado morro, olhei para outro morro que estava de frente para ele e vi, cerca de 3/4 da colina, o que parecia ser uma caverna ou uma mina na lateral da colina. Por causa da localização, achei que era mais provável que fosse uma caverna. Além disso, não parecia ser fácil subir até lá, mas era interessante para mim e decidi dar uma olhada. Chegar à abertura não foi fácil. A colina era muito mais íngreme do que as outras com as quais eu tinha experiência. Mas depois de muito esforço, incluindo agarrar-me a árvores que tinham espinhos e fizeram minhas mãos sangrarem um pouco, finalmente consegui subir a colina íngreme e chegar à abertura da caverna. Na verdade, fiquei um pouco apreensivo logo de cara. Essa foi a primeira caverna desse tipo que encontrei, apesar de todo o tempo que passei explorando. É claro que a caverna estava muito escura, e eu só tinha levado uma lanterna bem pequena comigo. Eu não esperava encontrar uma caverna, ou sair depois de escurecer. Era apenas uma daquelas lanternas de caneta que eu sempre levava na mochila. Estava um pouco úmido dentro da caverna, mas isso não me incomodou muito. Era bastante fácil evitar pisar na água. O que mais me preocupava era a possibilidade de incomodar os morcegos. Naquela época não tínhamos um conhecimento tão bom sobre morcegos como temos hoje em dia. Achávamos que todos os morcegos mordiam e que todos tinham raiva. No início, estava bastante claro quando entrei na caverna. Peguei a lanterna de bolso para o caso de precisar dela. É claro que a primeira coisa que fiz foi olhar para o teto para ver se havia algum morcego lá dentro. Felizmente, pelo menos no que diz respeito à preocupação com minhas emoções, fiquei feliz por não ver nenhum morcego lá dentro. Provavelmente eu teria saído correndo da caverna e despencado morro abaixo se tivesse visto um deles sequer. À medida que eu continuava entrando na caverna, a luz que recebia do lado de fora quase desapareceu. E logo ela desapareceu completamente. Suponho que eu deveria ter voltado quando tudo ficou assim, mas fui capturado demais pela curiosidade de tudo aquilo. Embora eu tivesse certeza de que era uma caverna, ela tinha vigas de madeira que pareciam ter sido feitas para reforçar a estrutura da caverna. Portanto, talvez as pessoas já tivessem minerado na caverna antes. Quero dizer, não sei o suficiente sobre as diferenças entre cavernas e minas para realmente saber. A parte mais estranha nesse ponto foram os ecos. Meus passos soavam como os passos de outras pessoas. Algumas vezes, dei um pulo, achando que tinha ouvido alguém me seguindo. Mas consegui me acalmar depois de cada tentativa. Percebi algo à frente. Parecia que algo estava deitado no chão, contra a parede da caverna. No começo, era muito difícil distinguir, pois eu só tinha uma pequena luz. No entanto, ao me aproximar, notei algo que me marcou até hoje. Havia ossos na caverna. E, embora não fosse um esqueleto completo, pude perceber que se tratava de um esqueleto humano, porque havia um crânio lá.
Era a primeira vez que eu via algo assim e fiquei realmente assustado. Entretanto, eu também sabia que os ossos deviam estar ali há muito tempo e que o que quer que tivesse matado essa pessoa não poderia ser um perigo para mim. E então eu ouvi. Parecia que alguém estava sussurrando mais abaixo na caverna. A princípio, não tinha certeza de ter ouvido corretamente, mas quando congelei e fiz o possível para ouvir, ouvi novamente. Havia mesmo alguém sussurrando no fundo da caverna e o som ecoou até mim. Eu não conseguia entender o que estava sendo dito, mas era definitivamente uma voz humana. E isso foi ainda mais assustador para mim do que encontrar o crânio. Levantei-me e fiz o possível para sair correndo da caverna. Ouvi o sussurro várias vezes enquanto voltava para a entrada. Embora eu não estivesse assustado antes de entrar na caverna com a pouca luz, estava assustado ao sair dela. Contudo, não queria correr e fazer muito barulho. Se alguém estivesse mais fundo na caverna, eu não queria que soubessem que eu estava lá. Depois que consegui sair da caverna, porém, desci a colina correndo. Tive muita sorte de não cair e me machucar, pois a colina era muito íngreme. Não sei o que poderia estar fazendo aqueles sons sussurrantes e nunca voltei para descobrir. Há algumas décadas, durante o verão, aconteceu uma coisa muito estranha. Naquela época, morávamos em uma bela casa no campo. Meu irmão mais velho e o irmão mais novo da minha madrasta, que tinha mais ou menos a minha idade, se revezavam na casa um do outro. Pessoalmente, eu não gostava de ficar na casa do irmão dela porque ficava em Wheeling, West Virginia, e eu não era muito fã daquela cidade. Mas nos fins de semana em que ele ia à nossa casa, quase sempre fazíamos uma caminhada nos arredores. Havia muitas áreas rurais que podíamos explorar. Meu irmão e Pete, irmão da minha madrasta, estavam sempre fazendo coisas estúpidas. Coisas muito, muito estúpidas. Aqui estão apenas alguns exemplos. Uma vez meu irmão se perguntou qual seria a sensação de fazer xixi em uma cerca elétrica. E sim, ele realmente fez isso. Além disso, uma vez, no topo de uma colina, havia um rolo de feno circular. Eles decidiram desenrolá-lo e rolá-lo morro abaixo. Todas as vacas que estavam pastando naquela colina correram para o feno. Certa vez, nos deparamos com uma enorme escavadeira no topo da colina. Eles queriam subir na cabine e mexer nas engrenagens, mas, felizmente, consegui convencê-los a não fazer isso. Mas uma das coisas mais idiotas de que me lembro foi quando eles pegaram uma pedra e a jogaram nas bolas de um touro. Felizmente, quando descobri que eles estavam tentando fazer algo tão estúpido, subi em uma árvore antes que isso acontecesse. Ainda mais felizmente para eles, que conseguiram subir em uma árvore antes de serem chifrados até a morte. Assim, toda vez que saíamos para nossas pequenas caminhadas, eu ficava esperando que esses caras fizessem algo realmente estúpido. Mas, sinceramente, a caminhada mais memorável que já fizemos não envolveu aqueles dois fazendo algo estúpido. Comemos algumas pizzas congeladas e assistimos a alguns vídeos na noite anterior. Então, estávamos realmente procurando algo diferente para fazer nesse dia, e saímos. Morávamos bem no interior do país. Quer dizer, levávamos quase 1h30 de carro até a cidade mais próxima de onde estávamos. As casas que ficavam lá também eram muito distantes umas das outras. Na verdade, na colina em que morávamos, éramos a primeira casa lá em cima. E descendo ainda mais as estradas, eram provavelmente 20 minutos de carro até a próxima casa. Não conhecíamos ninguém na região. Além disso, toda vez que saíamos para uma aventura, nunca encontrávamos outras pessoas. Nunca encontrávamos outros trilheiros. Nunca encontramos outras casas. Havia muitas cercas elétricas e de arame farpado e animais, mas nenhuma pessoa para falar. Nesse dia em particular, acabamos passando muito tempo do lado de fora. Levei comigo uma garrafa térmica com o pior sabor de refrigerante, lemon lime, e sempre que conto essa história, ainda consigo sentir o gosto daquela porcaria. Ficamos fora por muito tempo, caminhando por alguns riachos e subindo e descendo colinas. O que foi estranho nesse dia foi o fato de termos ficado muito mais tempo fora do que o normal. Mesmo quando ficamos sem nada para beber, começamos a beber água dos córregos e riachos. Quando eu estava tomando um gole de água do riacho, Pete veio correndo atrás de mim e do meu irmão. "Ei, pessoal", disse ele. "Vocês precisam ver isso. Vocês não vão acreditar." Ele estava falando em um tom sussurrado e animado. "Só não façam muito barulho.
Esta é provavelmente a coisa mais esquisita que já vi em minha vida. Meu irmão e eu o seguimos. Ele insistia para que tentássemos não fazer muito barulho enquanto andávamos. Foi difícil porque o chão estava coberto de folhas secas e em decomposição. Ele também nos fez agachar e nos levou a uma área com vista para um riacho. Foi então que vi a coisa mais estranha que já havia visto em minha vida naquela parte. É claro que na época eu tinha apenas 13 anos de idade. Havia um homem enorme caminhando pelo riacho. Quer dizer, talvez fosse o maior homem que eu já tinha visto na vida. E ele estava completamente nu, mas coberto de cabelos emaranhados, o que praticamente compensava o fato de não estar vestido. Ainda mais assustador, ele estava arrastando o cadáver de alguma coisa atrás de si lentamente. Quero dizer, não achamos que fosse humano ou algo do gênero. Era obviamente um animal, mas estava esfolado e ele o arrastava, o que nos pareceu estranho. Todos nós observamos enquanto ele caminhava lentamente de volta ao riacho. Eu estava tentando não fazer nenhum barulho porque tinha medo de que aquele monstro assustador e nu pudesse se virar e nos ver. E se ele visse, eu não tinha ideia de como ele reagiria. E é por isso que eu estava tenso. Lembra-se de como eu lhe disse antes que Pete e meu irmão gostavam de fazer coisas muito estúpidas quando saíamos? Eu tinha a sensação de que eles iriam fazer alguma coisa para chamar a atenção do cara. Fiquei o mais imóvel possível, mas pronto para correr mais rápido do que eles se fizessem alguma besteira. Tudo isso era bizarro. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o seguinte. Pete e meu irmão estavam dispostos a acertar um touro nas bolas com uma pedra, mas não estavam dispostos a fazer nada para chamar a atenção desse homem. Isso significava que eles estavam mais assustados com o que vimos naquele dia do que com um touro bravo. Era algo que não precisava ser dito. Só de olhar para o homem, era possível sentir que ele não era alguém que você queria provocar. Ficamos lá congelados, olhando o homem ir embora. Desde aquele dia, nunca mais senti essa sensação. Eu nunca tinha ido a uma pousada antes, mas queria muito ir a essa específica. Havia muitas histórias sobre ela ser mal assombrada. Eu sempre quis ir a uma casa mal assombrada e passar a noite lá. Foi uma viagem, e tanto para eu ir até lá, e só fui sozinho. Eu não estava em um relacionamento na época, nem nada do gênero. Além disso, não conhecia ninguém que quisesse ir comigo. Na época, tive que reservar o quarto com bastante antecedência. Porém, acabei de dar uma olhada no site agora e percebi que a espera não é tão longa como quando fui lá. A casa para a qual eu estava indo tinha vários quartos, mas também era um museu. Além disso, ficava em uma cidade histórica, em termos coloniais, e havia muito o que fazer quando cheguei lá. Quando cheguei, fui encaminhado ao meu quarto. Deixei minha mala e minhas coisas no quarto. Tenho que admitir que não senti nada sobre o quarto quando entrei nele, mas eu queria sair e dar uma olhada na cidade. Foi o que fiz e explorei bastante antes de voltar para a pousada. A casa era muito antiga, o que era parte de seu atrativo. Foi só quando eu estava lá sozinho à noite que comecei a me sentir um pouco estranho. Contudo, eu conhecia a história da casa e do quarto em que estava dormindo. Portanto, sabia que possivelmente estava apenas me assustando por estar ali. Embora o quarto tivesse sido equipado com luzes elétricas, decidi desligá-las. Trouxe algumas velas porque queria me sentir como nos primeiros dias da casa em que eu estava hospedado. Então, deitei na cama naquela noite, tentando ler um livro. Acho que estava tentando me distrair, pensando que poderia sentir algo se estivesse distraído. No entanto, continuei lendo as páginas do livro sem realmente absorvê-las. Depois de um bom tempo, porém, nada aconteceu no quarto. Assim, embora eu tivesse gastado uma boa quantia de dinheiro para comprar o livro, não parecia que eu iria testemunhar uma assombração naquela noite. Por fim, decidi ir para a cama, muito decepcionado. Estava escuro e não tenho certeza de quanto tempo fiquei dormindo. Mas fui acordado ao ouvir a porta do quarto ao lado da minha se fechar com força. Acordei imediatamente e me sentei na cama. Estava escuro e eu não conseguia ver nada. Ainda assim, eu podia ouvir claramente alguma coisa. Havia o som de passos andando levemente em meu quarto. Isso era muito diferente do que eu queria que acontecesse. Eu queria experimentar algum tipo de assombração, mas queria fazer isso do meu jeito. Queria que acontecesse enquanto eu estivesse acordado. Não queria ser acordado por algo sobrenatural. Fiquei ali deitado, sem conseguir me mexer.
É difícil explicar essa situação, a menos que você já tenha vivenciado algo parecido antes. Por exemplo, eu sei que queria ficar com medo, mas quando fiquei, descobri que realmente não queria mais. Então, fiquei ali sentado, tenso e com medo pelo que pareceu uma eternidade. Mas provavelmente foram apenas alguns instantes. De repente, minha cama começou a se mover. Parecia que alguém tinha colocado as mãos sobre ela e a estava fazendo balançar para cima e para baixo. Isso rapidamente me tirou de meu pequeno transe. Rapidamente, peguei a lanterna e a liguei. Esperava ver algo, mas não havia ninguém nem ninguém lá. Não vi nem mesmo a sombra de algo. Mas isso não ajudou. Eu ainda estava muito assustado. Além disso, não conseguia apagar a luz, por mais que tentasse. Eu estava muito assustado e sabia que tinha provocado tudo aquilo em mim. Não dormi mais naquela noite e fiquei bastante exausto durante todo o dia seguinte. Mas acho que é isso que acontece quando você passa a noite deliberadamente no quarto em que Lizzie Borden supostamente matou sua madrasta. É uma experiência como nenhuma outra que eu já vivenciei.